Oi, gente, 8 horas da manhã, vamos começar nossa semana abrindo aqui a nossa banquinha do Mercado Aberto, já com muita informação, informação que vem do fronte político. Duas eleições importantes, uma na Europa e uma na Ásia, nesse fim de semana que eu quero pincelar rapidamente com vocês. Começando por Portugal, né? Nosso aliado sempre de tanto tempo na Europa e uma eleição acompanhada com lupa e até uma certa apreensão e expectativa por parte do governo para saber quem chegaria à reta final. André, aliás, na verdade, a gente teve em décadas a primeira vez em que uma eleição para presidente em Portugal chegou ao segundo turno e a vitória foi de António José Seguro. De um partido de esquerda, Partido Socialista, ele é considerado uma figura socialista moderada e ele estava concorrendo contra o André Ventura, do partido Chega, um partido de extrema-direita que vem galgando degraus e ocupando cada vez mais espaço na política portuguesa. E pela primeira vez você teve essa contenda de segundo turno. Normalmente, o que você tem? Um candidato centro-esquerda e um candidato de centro-direita. Você teve esse ambiente da polarização se reproduzindo em Portugal e aí você teve um candidato de esquerda, que acabou levando António José Seguro com 66% dos votos, todas as urnas apuradas, quase todas apuradas, contra 34%, quase 34% de André Ventura. Então, uma vitória maiúscula, esmagadora. Estão aí as bandeiras do Partido Socialista, apesar do chefe, o presidente não ser o chefe de Estado, né? Ele tem uma posição um pouco mais simbólica, mas mesmo assim ele detém poderes importantes, como, por exemplo, o poder de dissolver o parlamento diante de uma crise política. Então, veja, agora você vai ter um candidato de esquerda como presidente e um candidato de centro-direita, que é o Luís Montenegro, primeiro candidato não, né? Ele já é efetivamente o primeiro-ministro de Portugal, que também parabenizou Seguro. E em Portugal aconteceu uma coisa inversa do que havia acontecido no Chile. Lá, o então candidato de direita, o José Antônio Cast, recebeu o apoio de todos os outros partidos de centro-direita, de uma direita mais moderada, mais tradicional, que estavam concorrendo contra a candidata de esquerda de Gabriel Boric. Aqui em Portugal aconteceu o inverso. Todos os partidos de centro-direita imediatamente declararam apoio ao Seguro, que num trocadilho talvez um pouco infame, significa um futuro, na visão deles, mais seguro e mais dentro do esperado, né, com mais certezas do que incertezas para Portugal. O presidente Lula publicou um post nas redes sociais, divulgou um tweet parabenizando a eleição de Seguro. Olha só, parabéns a António José Seguro, presidente eleito de Portugal, pela vitória expressiva nas urnas neste domingo, numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo e consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil seguirá trabalhando em parceria pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas. Então, de novo, para o governo é uma vitória importante. E agora, o que a gente tem do outro lado do espectro político? Porque a gente tem essa balança, esse equilíbrio delicado entre partidos, muitas vezes até populistas, de esquerda e de direita, alternando poder no mundo. No Japão, a gente teve a vitória de Sanai Takaichi, uma vitória absolutamente esmagadora, como vocês podem ver pela imagem. Ela goza do apoio absoluto e restrito do presidente Trump, que, aliás, esteve no Japão há alguns meses. A Takaichi, ela já tinha sido eleita primeira-ministra do Japão e ela vem de um partido muito tradicional, o Partido Liberal Democrático, que está no poder quase ininterruptamente desde 1955. Ela é uma apadrinhada política, uma afilhada política do antigo primeiro-ministro do Japão, que acabou de me fugir o nome agora, mas já eu vou lembrar. Mas, enfim, ela chegou ao poder, ascendeu ao poder há apenas 3 meses, só que ela não tinha uma maioria tão confortável e expressiva no parlamento. O que ela fez? Há poucas semanas, ela dissolveu o parlamento e convocou novas eleições, colocando o próprio cargo em risco. Em apenas 2 semanas, na eleição mais rápida, uma eleição relâmpago no Japão, houve 2 semanas, ela conseguiu ganhar e garantiu Takaichi e seus aliados 328 cadeiras das 465 em jogo na Câmara Baixa, né, que é o equivalente à Câmara dos Deputados, e
233, ela precisaria de 233 para obter maioria simples. Veja que ela conseguiu 328. Então, ela tem maioria confortável até, para aprovar mudanças constitucionais. E a Takaishi, ela tem uma agenda fiscal super expansionista, ela preconiza, ela defende a redução, o corte de impostos, a desvalorização do ien e o fortalecimento militar, ou seja, mais gastos em defesa num país, no Japão, que tem uma tradição pacifista. Vamos dar uma olhada em como estão os mercados nessa semana reagindo a essas eleições, tanto na Ásia quanto na Europa, começando justamente pela Ásia, porque as negociações lá já estão encerradas. Olha Tóquio. 4% de alta. O mercado gostou, porque embora ainda haja preocupações, e quem tem que ficar preocupado é o Banco Central japonês, porque você tem essa política fiscal expansionista, você imediatamente atrai valorização para onde? Para a Bolsa. O pessoal achando mesmo que é hora de gastar, que as empresas vão crescer, e assim reagiu a Bolsa de Tóquio com essa alta retumbante de 4%. Hong Kong também acompanhou 1,66% de alta por lá e na China, Xangai subiu 1,41%. E na Europa, gente, como é que estão as perspectivas? Vamos dar uma olhada lá também? Por enquanto, comportamentos mistos, Paris e Londres cedem um pouquinho, 0,10%, 0,12%. Respectivamente. Frankfurt sobe 0,09, Madrid 0,43. E agora, olhando para sexta-feira, como fecharam as bolsas, tanto nos Estados Unidos como aqui, porque aí a gente vê de onde a gente pega. Olha a reação positiva das bolsas americanas se recuperando de uma semana em que as Big Techs ficaram na mira, no alvo dos investidores, depois que a Anthropic, aquela empresa de IA, divulgou uma série de avanços em inteligência artificial, justamente principalmente focada em escritórios de advocacia, de direito, e aí isso colocou um questionamento, provocou uma reflexão, uma fuga, uma aversão ao risco imensa em Wall Street, porque eles pensaram, bom, as empresas de TI, as empresas de software estão na mira. A inteligência artificial vai afetar brutalmente essas empresas podem acabar. Você teve uma avalanche de vendas que provocou 3 dias de baixas consideráveis na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia. Mas na sexta ela se recuperou 2,18% de alta, Dow Jones acompanhou quase 2,5% e S&P 500 quase 2%. E aqui o índice Bovespa não aproveitou tanto esse movimento positivo, teve uma alta pequeno, de 0,45%, mas se mantendo confortavelmente acima dos 180 mil pontos, chegou a quase 183 mil. E o dólar, mais um dia de desvalorização, queda de 0,64. O dólar já chegou a fechar abaixo de 5,20, né, nos últimos dias. Recuperou um pouco esse patamar. Foi cotado na sexta a R$ 5,22 diante desse movimento de enfraquecimento global da moeda norte-americana. Vou chamar um intervalo comercial muito rápido, mas você que nos acompanha pela televisão, fique aí, porque já a gente tem entrevista com Pedro Kuczaj, que é líder do PT na Câmara dos Deputados. Poucos dias depois do aniversário de 46 anos do PT, teve uma comemoração na Bahia, a gente vai repercutir isso e, claro, falar muito de eleição. É rapidinho. Você que está conosco aqui pelo YouTube, vamos dar uma olhada na agenda da semana, conforme a gente sempre faz, ver o que o mercado nos reserva e tem muita coisa. Olha, segunda-feira já Boletim Focus. O Galípolo, presidente do Banco Central, fala daqui a pouco às 9h30 da manhã sobre perspectivas para 26 e 27. Vamos acompanhar e repercutir essas declarações, obviamente. Amanhã tem vendas no varejo e nos Estados Unidos e aqui no Brasil, IPCA, primeiro indicador fechado de inflação do ano. A gente já viu o IPCA 15, que veio bem comportado, baixinho. Vamos dar uma olhada na inflação no índice fechado para janeiro. E na quarta-feira tem o tão aguardado payroll, que era para ter saído sexta-feira passada, mas ainda como reflexo do shutdown, aquela paralisação do governo, no ano passado, foi adiado, vai sair amanhã. A taxa de desemprego de janeiro também, alguns dados fracos de mercado de trabalho na semana passada, deixaram os investidores um pouco preocupados e pensando, bom, será que antes da saída de Jerome Powell, na próxima reunião ou na seguinte, já pode haver uma redução de juros antes de junho? A ver. Quarta e quinta-feira, vamos lá rapidinho, aliás, quinta e sexta, perdão. Quinta tem PIB trimestral do Reino Unido,
setor de serviços aqui no Brasil, viu? Um indicador de atividade importante, mais pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, PIB anual do quarto trimestre na zona do euro na sexta-feira e por aqui tem vendas no varejo. Então aqui, olha, agenda super cheia, IPCA, serviços e varejo, todos condensados, concentrados nessa semana aqui, só para falar de indicadores brasileiros. E o que a gente teve na semana passada, na sexta, que também é importante repercutir? Boletim macrofiscal. Aquele boletim que a Secretaria de Economia, de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulga com as perspectivas para o ano. E aqui elas estão, em termos de PIB, de IPCA e uma série de outros indicadores. Então, para 2026, houve uma pequena redução marginal de 2,4% para 2,3% na expectativa de crescimento. Em 2025, subiu de 2,2% para 2,3%. Então, o Ministério da Fazenda estima que no ano passado o crescimento tenha sido de 2,3% e que esse crescimento vai se repetir nesse ano, 2,3%. O IPCA, uma alta também bem pequenininha, de 3,5% para 3,6% na expectativa de inflação. Isso não é exatamente o que o mercado espera. O mercado espera, por exemplo, que o crescimento em 2026, a gente vai confirmar no Boletim Focus, mas fique em torno de 1,8% e que a inflação fique mais perto de 4%. O Ministério da Fazenda vê um pouco diferente, o crescimento maior e uma inflação um pouco menor.